Olá, alunos! Voltamos à aula de redação. Já tivemos a primeira parte, a parte de tipologia textual, descrição, narração e dissertação. Estudamos a dissertação de maneira introdutória e agora vamos entrar na construção do texto, ok? O que nos interessa hoje é aprender a escrever, a colocar a mão na massa, a construir o texto. A tipologia textual de hoje é dissertação, tudo bem? Antes de entrarmos nessa parte de desenvolvimento do texto introdutório, da introdução, que é o estudo de hoje, lembrem-se, o estudo de hoje é a introdução, vamos falar sobre como se fazer uma boa redação e de que maneira, o que eu preciso trazer em termos de conhecimento para que minha redação fique muito boa, né? A ideia básica é conhecimento de mundo. O que é que eu trago em termos de conhecimento, de leitura que eu faço, de vídeos que eu vejo, não é isso? De diálogos que eu tenho, o que eu trago em termos de informação que podem fazer com que o meu texto se torne agradável, com brilho, frente ao examinador. Esse é o primeiro ponto. E segundo, o conhecimento técnico que eu preciso para desenvolver o conhecimento que eu tenho sobre o assunto e esse texto estar dentro dos moldes adequados para uma avaliação dissertativa ou de um texto dissertativo. A brincadeira é, o conhecimento de mundo, eu posso ajudar a vocês? Não muito, eu vou até sugerir assuntos aqui, discutir alguns pontos, mas basicamente esse conhecimento de mundo já vem com vocês, tudo bem? A parte que me cabe nessa aula é o conhecimento técnico do texto. Como elaborar um texto dissertativo. Mais especificamente hoje, a introdução dissertativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar conhecimento de mundo, que você já tem, com as técnicas que eu vou passar agora e juntos nós vamos construir várias redações interessantes. Ou melhor, vários parágrafos de introdução interessantes. Um ponto importante é, quando se fala de tematicidade, o meu conhecimento de mundo deve estar aí viajando ou navegando por 3 pontos básicos. O primeiro é a noção de universalidade temática, isso é importante. Por exemplo, saber o que é globalização, subprime, genoma, temas subjetivos, né? Amor, tempo, felicidade. Saber ter o mínimo de informações ou de insumos, né, na construção de um texto que prevê a noção de cotidiano, como precariedade da saúde pública, o fenômeno das balas perdidas, o temor social, e temas polêmicos, que normalmente tem polarização, né, gente? Ó, intolerância religiosa, legalização do aborto, instituição da pena de morte, legalização da liberação no uso da maconha, por exemplo. A brincadeira é, eu normalmente vou encontrar um tema nesses 3 moldes aqui, ou nessas 3 linhas. Se eu tenho um bom conhecimento de mundo nessas 3 linhas e somo isso às técnicas aprendidas hoje, eu consigo montar uma excelente introdução. Então, essa é a ideia, ok? Vamos brincar um pouco mais. Quando se faz uma redação dissertativa, eu monto o texto com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Vocês ouviram falar de introdução, desenvolvimento e conclusão a vida toda, desde o ensino fundamental do 6º ano, por exemplo, né? Essa brincadeira de introdução, desenvolvimento e conclusão diz respeito a uma formulação de tese, quer dizer, você elabora uma tese a ser defendida. É interessante, você também apresenta fatos e toma decisões, ou toma posições dentro desse parágrafo de introdução. Essas posições são posições mais tímidas, mais reduzidas, porque na realidade você vai desdobrar isso no texto, no parágrafo de desenvolvimento, ou nos parágrafos de desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, você defende essa tese, por exemplo, ou ainda desdobra o posicionamento tomado lá na introdução. Tudo bem? Então aqui, ó, você apresenta o texto ou o assunto de maneira básica, com um parágrafo só, e vai desdobrar esse parágrafo em outros parágrafos chamados de desenvolvimento. Bem, e a conclusão? Na conclusão, por exemplo, você faz um arremate de texto, não é isso? Você arremata o texto reforçando o quê? A ideia que você defende. Então, ou a tese, quer dizer, a montagem do texto dissertativo passa pela introdução, já é uma pré-defesa de posicionamento bem suave, bem tênue, um desenvolvimento que desdobra essa defesa e uma conclusão. Por isso a noção de introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu tenho apenas um parágrafo de introdução
e, de regra geral, um de conclusão. Eu tenho normalmente de 2 a 3 ou 4 parágrafos de desenvolvimento. O que define isso é a quantidade de linhas que você vai utilizar, por exemplo, o tamanho do parágrafo, a capacidade de não ser prolixo e etc, ok? Então a brincadeira básica de construção do texto dissertativo é essa: introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo bem? Vem comigo ainda, vamos lá. O parágrafo. Vamos brincar com evidências e posicionamentos, tudo bem? O que é evidência? Evidência é aquilo que você consegue visualizar relacionado ao assunto do tema proposto. Por exemplo, evidência pode ser um fato, pode ser um dado, pode ser um exemplo, um número, uma cifra. Então são vários pontinhos que estão ali, que não são de regra geral discutidos. São pontos de pensamento ou visão universal. São chamados também de exposições. O posicionamento é o quê? É a opinião a respeito do assunto, uma coisa mais precisa, uma colocação mais individualizada, daquele cara que está escrevendo o texto, né? Que é o quê? Um argumento, olha lá, uma opinião ou uma defesa. Essa estrutura se chama argumento, ou são argumentos. Então, evidência está para exposição e posicionamento está para argumento, tudo bem? Num texto, de regra geral, você dá dados, exemplos para ratificar o quê? Um posicionamento tomado frente ao tema. Então você vai defender uma tese, por exemplo, dando exemplos para que sua tese seja fortalecida. Essa é a ideia, ok? Então, dentro do parágrafo, eu tenho evidências e posicionamentos, que são utilizados, de regra geral, a evidência para ratificar um pensamento e o posicionamento para mostrar sua visão, o que você gostaria como solução. Então é isso, a noção de evidência é o quê? É um fato que comprova algum posicionamento. Então, na realidade, evidência e posicionamento se reforçam. O posicionamento mostra que você tem capacidade de opinar sobre o assunto. E a evidência mostra que você conhece o assunto e consegue ratificá-lo. Tudo bem? É fácil? Vem comigo, vamos continuar um pouquinho mais. Uma noção de exposição em um texto, por exemplo. Resolver o problema do meio ambiente é passar por soluções um pouco mais pontuais, como a recuperação da camada de ozônio, ok? Olha lá, ó, que hoje se encontra em 78% do seu tamanho normal. Isso aqui é um dado estatístico, uma exposição, um fato, que comprova o meu argumento. Aí eu continuo. O fim da matança de baleias no Pacífico, hoje chegando a 2.000 espécies por ano. Olha que quantidade absurda. Ou ainda a eliminação de, olha só, eliminação de 15 milhões de automóveis não fiscalizados, que empanturram a nossa atmosfera de gás carbônico. Perceberam que esses 3 exemplos serviram para ratificar a ideia de que o nosso meio ambiente está sendo lesado e esses números conseguem reforçar essa ideia? Então, esses dados aqui sublinhados são chamados de exposições. Tudo bem? É fácil? Vamos lá. Vamos para um texto basicamente argumentativo. Ó. A sociedade precisa se conscientizar da necessidade de conservação ambiental. Perceberam que é a opinião de quem está escrevendo? Continua. E para que essa conscientização se transforme em ações, olha que legal, necessitamos não só de informações mais apuradas sobre o ecossistema, como também de políticas educacionais de orientação à população. Olha que barato. Sem a mobilização da sociedade civil, qualquer ação do Estado se tornará residual. A brincadeira aqui é interessante, quer dizer, eu vou argumentando em cima da ideia de que eu preciso de ações que eduquem, não é isso? E ações policiais, né? Ações que conscientizem e ações que tomem conta para que o meio ambiente não seja tão lesado. Mas perceba só, aqui, basicamente, o texto é formulado de opinião e não de dados, números, cifras. É um texto de base argumentativa, viram? Então, o texto expositivo é aquele que apresenta dados, números, cifras, evidências que são universais. E o texto argumentativo é aquele texto que caracteriza a opinião de quem está escrevendo. Tudo bem? É fácil? Vem comigo. Essa noção de texto construído só com argumentos é própria da dissertação. A dissertação não tem obrigação de utilizar exposições sistematicamente. O mais importante é o posicionamento do autor do texto frente ao tema. Tudo bem? Continua comigo, vamos brincar um pouco mais. Vamos falar de introdução dissertativa, tudo bem? A introdução tem vários modelos para se construir. Eu posso construir introdução com causa e efeito, por exemplo. Eu posso construir com enumerações. Eu posso construir com definições, com refutações. Há várias técnicas de construção do texto dissertativo.
Vamos brincar com algumas aqui. A primeira a ser utilizada é a noção de partes. Eu vou separar meu parágrafo de introdução em duas partes, tudo bem? A primeira parte vai trabalhar argumentos e exposições. Vocês já sabem o que é, ok? O que são. A segunda parte também vai trabalhar argumentos e exposição. Vocês também sabem o que é. Se vocês já têm a noção de argumentos e exposições, atentem para que, na primeira parte, eu utilize o quê? A tomada geral sobre o assunto, o tema abordado. Então, eu tenho um tema abordado, a ser abordado, eu tenho uma tomada geral no primeiro parágrafo, e no segundo parágrafo, eu faço um arremate da tese, caracterizando uma relação mais próxima com o tema. Então, enquanto no primeiro parágrafo eu vou falar de maneira mais geral sobre o assunto, sobre o tema, no segundo parágrafo eu vou dar precisão na aproximação entre tema e a tese a ser defendida por mim. Tudo bem? Vamos brincar. As duas partes vão trabalhar juntas agora. Quer ver? Ó? Vamos brincar com o tema craque de quem é o problema, ok? Eu tenho o tema craque de quem é o problema e preciso desenvolver a minha introdução. Vou fazer o seguinte, no primeiro parágrafo, ou na primeira parte, desculpa, não é parágrafo, isso aqui é um parágrafo apenas. Na primeira parte, eu vou desenvolver o texto sobre crack de maneira geral. Quer ver? Ó? Há hoje um exército de zumbis, de viciados em crack no país. E a massa, mais de 1 milhão de pessoas, aumenta de modo inversamente proporcional à ação do Estado no combate ao tráfico e no oferecimento de tratamento aos dependentes. Falei sobre o crack, falei do número de pessoas, utilizei até uma exposição aqui, perceberam? Falei de maneira geral, mas não me posicionei tão claramente ainda. Vou fazer a noção de aproximação entre tema e a tese a ser defendida por mim. Ó. Barata, de rápida absorção e com capacidade impressionante de viciar o organismo, a droga já atinge a todas as classes sociais e já pode ser considerada uma epidemia contra a qual todos precisamos agir rapidamente. Me posicionei, dei uma noção de solução, não foi isso? Uni a primeira parte, que é genérica, a segunda parte, que brinca com a aproximação entre tema e tese, e aqui, ó, somando as duas, eu monto a minha introdução. Essa introdução, que é a soma dos dois textos, ó, introdução craque de quem é o problema, monta o parágrafozinho, um parágrafozinho perfeito, que trabalha de maneira geral o assunto, localiza o assunto na defesa de tese e faz e monta uma precisão muito interessante na construção do meu texto. Olha a leitura total. Ó. Há hoje um exército de zumbis de viciados em crack no país. E a massa, mais de 1 milhão de pessoas, aumenta de modo inversamente proporcional à ação do Estado, no combate ao traficante e no oferecimento de tratamento aos dependentes. Tudo bem? Barata, de rápida absorção e com capacidade impressionante de viciar o organismo, a droga já atinge a todas as classes sociais e já pode ser considerada uma epidemia contra a qual todos precisamos agir rapidamente. E olha que interessante, de quem é o problema? O problema é de todos, todos precisamos agir rapidamente. Perceberam que eu aproximei a noção de defesa de tese ao tema proposto? Eu vou defender a tese de que todos nós somos responsáveis pelo problema, pelo crack. Tudo bem? Vamos continuar nesse mesmo padrão? Acompanhem só. Agora eu tenho um outro tema, religiosidade versus sociedade contemporânea. Ok? É um outro tema. A primeira parte, como eu falei, vai ser geral sobre o tema. E a segunda parte vai arrematar a minha tese frente ao tema proposto. Quer ver? Ó? A religiosidade geradora de intolerância, fundeada na fé em um universo sagrado, com seres superiores que ditam nossas ações e consequente destino, já provou a sua força letal contra a humanidade na Idade Média, tá vendo? Na ação da Igreja Católica lá atrás. Essa brincadeira é uma visão geral do tema aqui, ó, tá vendo? Fazendo uma retrospectiva, ou uma trajetória temporal, indo lá no passado. E eu vou arrematar o meu texto, ó. Lutarmos contra esse histórico não é apenas uma necessidade de cunho ético universal. Ética é a noção de certo e errado, né?
mas uma ação de urgência para evitarmos o colapso da civilização moderna. Olha que interessante, essa aqui é efetivamente a defesa da minha tese sobre o assunto. A ideia de quê? De que nós precisamos nos mobilizar para evitar que a religiosidade atrapalhe a estabilidade das relações humanas. Olha que interessante. Juntando os dois parágrafos, eu tenho um parágrafo de introdução. Desculpa, 2 parágrafos não, 2 frações. Na realidade, representam apenas um parágrafo. Tudo bem? Vamos lá para ele. Ó. Introdução. Religiosidade versus sociedade contemporânea. Vamos ler como se fosse agora um parágrafo só, né? A religiosidade geradora de intolerância, fundada na fé em um universo sagrado, com seres superiores, que ditam nossas ações e consequente destino, já provou a sua força letal contra a humanidade na Idade Média. Lutarmos contra esse histórico não é apenas uma necessidade de cunho ético universal, mas uma ação de urgência para evitarmos o colapso da civilização moderna. Que interessante, perceba que o arremate da minha tese está nessa parte destacada em vermelho. Esse é o arremate de tese que me dá sustentação. Esse desdobramento dessa tese vai ser feito aonde? No desenvolvimento. Há muito o que defender ainda, há muito o que desdobrar. Mas, basicamente, eu já me posicionei de maneira clara dentro do meu parágrafo de introdução. Há técnicas de introdução, por exemplo, que evitam esse desdobramento um pouco mais extenso da defesa de tese na introdução. Mas não há por que se ter medo de passar a defender a tese no parágrafo introdutório, já que há insumos infinitos sobre qualquer assunto. Então você faz um posicionamento mais claro, faz uma defesazinha mínima e depois desdobra essa defesa lá no desenvolvimento, tudo bem? Bem, então aqui eu consegui montar, voltando aqui, consegui montar o meu parágrafo de introdução, ok? Vamos brincar mais um pouquinho, olha. O tema agora é educação ecológica. O tema educação ecológica vai falar de maneira geral na primeira parte, na segunda parte vai aproximar tema da minha tese. Quer ver? Ó? É fato que o lixo produzido nas zonas urbanas não só é um grave problema ambiental, como também econômico. O simples ato de se jogar papel nas ruas gera custos muito expressivos, com contratação de funcionários de limpeza, transportes especiais, infraestrutura e logística. Tá vendo? Eu disse que é um problema ambiental e econômico, tudo bem? Falando sobre o que? Educação ecológica. Continuando o texto, eu digo, ó, ou nos educamos ecologicamente e entendemos que a noção de consumo se tornou um vício, ou pagamos a conta com custos operacionais e provavelmente com a existência do próprio planeta. Melhor que isso, ó, eu junto agora, a defesa de tese é que o preço pode ser muito caro em dinheiro, mas talvez com a sobrevivência do homem. Por quê? Porque lesa esse descuido ecológico ou ambiental, lesa um problema que é a sobrevivência do próprio planeta, que é a nossa única e possível casa, não é isso? Então vamos brincar um pouquinho, olha só. Somando esses 2 fragmentos, eu tenho um parágrafo de introdução, beleza? Lendo o parágrafo de introdução de novo para ficar claro, olha só. É fato que o lixo produzido nas zonas urbanas não só é um grave problema ambiental, como também econômico. O simples ato de se jogar papel nas ruas gera custos muito expressivos com contratação de funcionários, limpeza, transportes especiais, infraestrutura e logística. Ou nos educamos ecologicamente e entendemos que a noção de consumo se tornou um vício, tá vendo? Ou pagamos a conta com custos operacionais e provavelmente com a existência do próprio quê? Do próprio planeta. Arrematei o texto e a parte final deixa clara a defesa da minha tese. Tudo bem? Ok? Vamos brincar um pouco mais. Nós vimos o primeiro modelo. Vamos para o segundo modelo agora. Esse modelo também é interessantíssimo. Quer ver? Ó? Caminhos específicos na construção da minha introdução. Perceba que essa aula até agora falando só sobre introdução dissertativa. Trabalhamos os aspectos de fragmentos, juntamos esses fragmentos, colocamos no segundo fragmento uma precisão na defesa de tese, não é isso? E agora entramos em outra técnica, que são os caminhos específicos. Podem ser utilizados individualmente ou combinados. Atentem para isso, são interessantíssimas essas técnicas. Quer ver? Ó? Primeiro, definição. Pensa num tema qualquer e pergunte o que é o tema. A sua resposta pode ser uma parte da sua própria introdução. Então, definir o tema, por exemplo, pode ser um pedaço na montagem da sua introdução. A oposição, fazer uma dicotomia, uma divisão, né?
do assunto para trabalhando antíteses ou paradoxos, de repente, né, se você está dentro de uma base de linguagem figurada. A brincadeira da comparação e da oposição é muito interessante. Comparação e oposição se apresentam muito bem combinadas, por exemplo. Né? Você vai falar sobre desemprego, é interessante se falar do desemprego no Brasil e desemprego na Espanha, por exemplo, que atinge índices alarmantes. Né? Então, a comparação e a oposição são muito interessantes na montagem do parágrafo. A sequência de interrogação, por exemplo, quer dizer, você pode fazer perguntas no texto. Essas perguntas, na realidade, têm respostas que você já detém. Quando você faz uma pergunta, de regra geral, você faz a pergunta para suscitar a defesa da sua tese através de afirmações. Então, a pergunta, na realidade, é feita para te inspirar a respondê-las, não é isso? Isso se faz, de regra geral, lá no desenvolvimento. As interrogações, olha, proposições para desenvolvimento de argumentos, tá vendo? Tem mais caminhos, não? A trajetória histórica, a noção de se discutir um assunto fazendo um retrato passado-presente, por exemplo, né? A comparação, por exemplo, que eu falei para vocês, que pode ser utilizada junto com a oposição, né? A enumeração, que talvez seja a técnica mais fácil na construção do texto dissertativo, né? É uma sequência de dados que somados definem um tema. Por exemplo, você pega o tema e relaciona 3 dados que estão na sua cabecinha e monta o parágrafo inicial, já vamos falar sobre isso. E a metaforização, uso de linguagem figurada para a elaboração de um texto rico. A metaforização é a capacidade que o cara tem, que o locutor, o falante ou o escritor tem, de articular a comunicação de maneira a escrever uma coisa e falar outra, né? A noção de figuração, que é uma linguagem muito elaborada. Normalmente, o texto bem feito nesse nível é um texto muito rico, ok? Continua comigo, vamos continuar um pouco mais, tá? Introdução, vou voltar para vocês darem uma olhadinha de novo para a gente não perder o raciocínio. Ó. Vou voltar lá atrás. Ó. Definição é a primeira técnica, primeiro caminho, não é isso? Vou utilizar a técnica de definição, está aqui, ó. Introdução por definição, com o tema tolerância. Então pergunta para você mesmo, fala assim, ó, o que é tolerância? Essa resposta já pode introduzir a sua redação, quer ver? Ó? Olha só, o que é tolerância? Tolerância é a possibilidade de entendimento da própria liberdade e dos direitos do outro, tudo bem? É o recurso mais poderoso rumo à estabilidade nas relações humanas. O que é que eu fiz aqui? Eu defini, na realidade, tolerância. E vou arrematar minha tese como eu fiz nos anteriores. Quer ver? Olha que interessante, ó. Visto que a sobrevivência do indivíduo depende da compreensão dos valores da coletividade. Perceberam que eu arrematei a minha introdução nessa segunda parte, utilizando uma base de definição, que foi a primeira parte? Então eu posso utilizar uma definição, essa definição pode ser estendida através de um argumento mais consolidado para definir a minha tese, tudo bem? E aí eu vou defendê-la nos parágrafos de desenvolvimento. Olha que interessante a próxima agora, quer ver? Ó? Continua. Introdução em modelo de interrogação, danos ao meio ambiente. Vamos brincar com as perguntas na redação. Olha que interessante, ó. Até quando vamos envenenar nossos pulmões com o gás carbônico produzido por inúmeros automóveis e fábricas? Que posição deveríamos tomar frente à necessidade descontrolada de tecnologia que promete avanço na vida do homem sem considerar os danos ao meio ambiente? Vale a pena consumir sem regras, lesando o futuro dos nossos filhos? Fiz várias perguntazinhas ali, tá vendo? Na minha introdução. Claro que essas perguntas são um eixo básico para eu poder depois desdobrar o assunto aos meus pensamentos, aos pensamentos que eu tenho a respeito do assunto. Mas eu vou arrematar a minha tese, quer ver? Ó, prestem atenção. Fiz a sequência interrogativa, vou somar ao arremate. Ó. Não podemos separar meio ambiente da vida humana. A existência desta depende daquele, tá vendo? Ó, e desta da vida humana e daquele do que? Do meio ambiente. Então, a brincadeira aqui nessa construção de texto é, eu fiz uma sequência interrogativa, não foi isso? Somei a uma defesa mais extensiva, mais precisa ou extensiva da minha tese e montei o meu parágrafo introdutório. É muito simples, ok? Arremate de tese. Uma outra modelo que eu tenho é a linha temporal, a brincadeira do passado até o presente. Vamos trabalhar um pouquinho? Olha o tema é bem subjetivo, né? O bem e o mal, né? Vamos brincar um pouquinho dessa maneira, ó. Desde a antiguidade, as sociedades procuram definir suas atitudes em preceitos morais. Preceito moral é aquilo que nós herdamos pela vivência, né, pela repetição de ações, não é isso? É normalmente trazido do histórico familiar ou cultural, né?
O bem e o mal invertem-se com o passar dos eventos históricos, dependendo da cultura analisada, é verdade. A noção de certo ou errado, moralmente, ela é muito oscilante, né? Por exemplo, a noção de casamento no Brasil é moral se casar com uma pessoa só. Em outros países, um homem às vezes é casado com várias mulheres, né? Então esses preceitos não são tão sólidos, né? Continua comigo. Eu fiz uma linha temporal da antiguidade aos dias de hoje, não é isso? Ou tentar me aproximar dos dias de hoje, né? A brincadeira é, ó, vou somar ao remate da minha tese essa linha temporal, ó. Nesse sentido, é importante que na contemporaneidade nos preocupemos com os valores éticos, os quais não são vinculados aos valores culturais pré-existentes, mas com a busca do bem em detrimento do mal, do bem geral, líquido e racionalizável. Perceberam que essa parte aqui arremata, olha só, é o arremate da minha tese, ela arremata a minha tese, mas utilizou como base o quê? Uma linha temporal, uma sequência de tempo passado, presente. Tudo bem? Montei meu parágrafo de introdução com esses dois fragmentos. Continua. Tem uma outra técnica de introdução muito interessante. Essa técnica de introdução é interessante por quê? Porque ela utiliza a anterior, mas ela mistura vários aspectos. Por exemplo, eu posso juntar definição com enumeração, com causa e efeito e etc. Vamos brincar com um exemplo aqui, quer ver? Ó? Vou fazer uma introdução, o tema vai ser direitos e deveres. Repitam aí, direitos e deveres. Vou fazer o seguinte, vou começar o tema direitos e deveres com uma definição, tudo bem? Ó? Direitos e deveres são princípios que regem a relação com o próximo. Tem origem nos costumes e na noção de ética. Nos dois, tá vendo? Tanto costumes quanto noção de ética. Vou agora utilizar a base de oposição. A cultura brasileira, com relação ao casamento, trata dos direitos e obrigações de maneira diferente de países do Oriente Médio, por exemplo. Eu fiz uma oposição e uma comparação. Tá vendo que barato? E agora eu vou somar a parte de definição e a parte de oposição, ó, uma interrogação. Olha que barato. Considerando o valor de costume, pode-se acreditar que o bem social pode ser alcançado por meio de leis que limitem ações do indivíduo na sociedade? Ou pela ética, a capacidade indômita do homem de diferenciar o certo do errado, que deveria ser o norte de qualquer norma de conduta? Fiz uma definição no início, fiz uma oposição no meio, uma comparação também, e abaixo aqui eu fiz uma sequência de interrogações. E montei um parágrafo rico de introdução. Tudo bem até agora? Agora vamos para o quarto modelo de introdução, ok? O quarto modelo de introdução é também muito interessante e talvez o mais fácil. Se você tem dificuldade em construir texto dissertativo, se agarra agora a esse modelo porque ele é muito simples, muito fácil. Primeira coisa é, eu leio o tema, já sei qual o tema, ok? Agora eu vou pensar no tema e vou pensar em assuntos que se correlacionam ao tema e podem ser desdobrados no texto. Então eu penso, por exemplo, em uma causa relacionada ao tema, uma segunda causa relacionada ao tema, uma terceira causa relacionada ao tema, ok? E brinco, eu pego esse tema, junto a termos de ligação, junto a todas as causas, e nessa brincadeira, nesse mexido, nessa comida gostosa, eu tiro um paladar fantástico, que é o quê? A construção de um parágrafo de introdução, utilizando tema e uma enumeração, nesse caso, de causas. Então vamos brincar de novo, ó. Eu tenho uma enumeração de causas, tenho o tema e vou juntar isso aí, amarrar isso aí através do quê? Dos termos de ligação. Quem não aprender essa técnica, misericórdia, vai me matar do coração, ela é muito simples. Percebam como é fácil. Tema, mais termos de ligação, mais causas, mais uma enumeração com 3 pontos aqui, não é isso? Vamos brincar. Imagine então agora o tema violência contra a mulher, que é um tema comum, um tema fácil de se desenvolver, né? Violência contra a mulher. E eu paro e penso, quais são as causas possíveis da violência contra a mulher? Poderíamos enumerar o seguinte, olha só, a intolerância em todos os níveis, tudo bem? Poderia dizer que também é uma causa da violência contra a mulher, ó, o vício das drogas e o consumo descontrolado de bebida alcoólica, tudo bem? Também poderia dizer que é uma causa da violência contra a mulher a noção de impunidade no atendimento estatal, do Estado, que tira a credibilidade de grande parte das mulheres em buscar a justiça. As pessoas não querem dar queixa porque acham que o marido, por exemplo, o companheiro, o amigo não vai ficar preso e, consequentemente, elas vão sofrer novos atos de violência, ok? Então a ideia é, eu tenho um tema,
tenho 3 causas e agora eu tenho que juntar esses 4 pontos. O tema, as 3 causas. Tenho que amarrar isso. E de que maneira eu vou amarrar isso? Através dos termos de ligação que vocês sabem muito bem utilizar. Então a brincadeira é, prestem atenção, introdução, termos de ligação. Eu destaquei em vermelho os termos de ligação, quer ver? Ó? Para entendermos o fenômeno do quê? Do tema da violência contra a mulher, não é isso? Olha, precisamos compreender com mais propriedade termos de ligação, a intolerância em todos os níveis, que é a primeira causa, o vício das drogas e o consumo descontrolado de bebida alcoólica, que é a segunda causa, a noção de impunidade no atendimento estatal, que tira a fé de grande parte das mulheres em buscar a justiça, que é a terceira causa. Então perceba, o que eu fiz aqui? Eu coloquei os termos de ligação em vermelho, o tema e as 3 causas, e montei um parágrafo de introdução perfeito. Marcelo, como é que eu faço para utilizar esse parágrafo de introdução para modelar o meu desenvolvimento? Vamos destacar aqui, ó. Destaquei aqui essa última causa, a terceira causa, que é a noção de impunidade no atendimento estatal, que tira a fé de grande parte das mulheres em buscar a justiça. Vamos utilizar só essa causa. Eu estou limpando o quadro, vamos brincar com essa causa, vamos elevar essa causa e vamos fazer o seguinte, ó. Essa causa, que é um fragmento, não é isso? A terceira causa da minha introdução, vai se transformar em base de construção do meu parágrafo de desenvolvimento. Olha que interessante isso. Eu montei uma enumeração, juntei com o tema, não foi isso? Peguei uma dessas enumerações, que foi a terceira causa, deixei como base da montagem do meu parágrafo de desenvolvimento. Olha só, leiam comigo a causa, olha só. A noção de impunidade no atendimento estatal, que tira a fé de grande parte das mulheres em buscar a justiça. Vou desenvolver, estou falando de parágrafo de desenvolvimento agora, vou desenvolver esse ponto aqui, ó. Somente esse ponto, somente essa causa. Rotineiramente, veem-se mulheres espancadas entrando e saindo de delegacias para dar queixa de maridos ou companheiros. Quando isso ocorre mais de uma vez com a mesma mulher, fica evidente a incapacidade de o Estado evitar, por meio do poder de polícia, as agressões praticadas. Assim, além de o problema da violência não ser resolvido, olha que interessante, as mulheres perdem a confiança nas instituições e não mais denunciam. Sem denúncia, os índices aumentam ainda mais. Perceberam que esse parágrafo é um desdobramento dessa sentença utilizada lá na introdução? É uma técnica fantástica. Quer dizer, eu utilizei uma enumeração que é uma causa, que foi a terceira, e desdobrei, montando um parágrafo de desenvolvimento. Se você monta uma estrutura em enumeração, por exemplo, eu numerei causa 1, 2 e 3, eu tenho no mínimo garantidos 3 parágrafos. Cada parágrafo para uma causa, por exemplo. Olha que interessante. Mas percebam que esse parágrafo de desenvolvimento voltou à base de ideia, que é o que? A violência contra a mulher. O tema aqui não é noção de impunidade, o tema é violência contra a mulher. Noção de impunidade é um insumo que deve ser relacionado à violência contra a mulher, e é o que se fez nesse parágrafo aqui. Tudo bem? Tudo bem? Continua comigo. Introdução 2, técnica de enumeração. O que a gente faz? Lembra aí, vamos lá. Eu tenho tema, junto o meu tema a termos de ligação, não é isso? E junto às causas. De novo, eu vou utilizar 3 causas relacionadas ao tema. Vamos ver qual é o tema. O tema é favelização no Brasil, tudo bem? Vamos pensar numa causa da favelização. Pensa rápido, uma causa poderia ser o histórico déficit imobiliário. Falta construção, falta habitação, falta casa, não é isso? Segundo, vamos lá? Segundo caso, o acúmulo de crescimento econômico sem a distribuição de renda devida. Quer dizer, o Brasil cresceu, por exemplo, lá atrás, a 10% ao ano na década de 70, mas não conseguiu resolver o problema da desigualdade social, não é isso? Então muita gente não tem dinheiro para comprar. Uma outra causa interessante da favelização no Brasil é as diferenças de desenvolvimento socioeconômico entre as várias regiões do país e seus êxodos. Olha que interessante. A chegada a saída de nordestinos em direção ao Sudeste, por exemplo, em busca de emprego, com mão de obra não qualificada, acabam vivendo de subempregos e não tendo um lugar decente para morar, porque a renda não é suficiente. Olha que interessante. Agora eu tenho que fazer o quê? De novo, misturar tudo isso aqui em um parágrafo de introdução. Vamos fazê-lo? Vamos?
Vamos lá. Favelização no Brasil e as 3 causas. Juntando, olha, leiam comigo aí, vai lá. Ó. Para reduzirmos o problema da favelização no Brasil, é fundamental discutirmos o histórico déficit imobiliário. Peraí, o que está em vermelho é o quê? É termo de ligação. A favelização no Brasil é o tema. É fundamental discutirmos, é um termo de ligação. E o restante são todas as 3 causas que nós enumeramos. Primeiro, olha lá, gente, o histórico déficit imobiliário. O segundo, o acúmulo de crescimento sem a distribuição de renda devida. E o terceiro, as diferenças de desenvolvimento socioeconômico entre as várias regiões do país e seus êxodos. Vamos de novo utilizar só uma dessas enumerações. A segunda agora. Não é a primeira, não. A primeira é histórico déficit imobiliário. Vamos pegar a segunda. O acúmulo de crescimento sem a distribuição de renda devida, ok? Vamos brincar aqui. Peguei, ó, marquei. Marquei e vou limpar o quadro para nós analisarmos isso. O acúmulo de crescimento sem a distribuição de renda devida. Vou subir esse quadro e vou fazer um quadro comparativo. Ó. Fragmento da introdução, que é a minha segunda causa, montando o quê? Montando um parágrafo de desenvolvimento. Já li o acúmulo de crescimento sem a distribuição de renda devida, vamos desdobrar agora esse parágrafo. O Brasil, na década de 70, acumulou índices de crescimento similares aos hoje alcançados pela China. É verdade. É a ideia do milagre econômico, né? Com a soma dos crescimentos econômicos mais tímidos, mais representativos das décadas seguintes, décadas de 80, 90 e o início do século XXI, não é isso? Olha só, econômicos tímidos, mais representativos das décadas seguintes até os dias atuais. O natural seria alcançarmos um desenvolvimento social mais amplo e igualitário. Com todo esse crescimento desde a década de 70, o ideal seria que nós tivéssemos atingido o ponto fundamental, o sine qua non, que é a desigualdade, né? Isso não ocorreu. E hoje temos 22 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e sem a mínima possibilidade de obter uma residência digna. Relacionei o quê? A ideia de crescimento com a ideia de não distribuição e consequente incapacidade de morar bem, de morar num lugar decente, de proliferar a noção de favelização. Olha que legal. Tudo bem? Então são técnicas muito interessantes na montagem da introdução dissertativa. Falamos de 4 hoje. Na próxima aula, nós falaremos de redação 3, desenvolvimento, conclusão, tema e título e erros comuns. Essa parte vai ser analisada com muito critério, é uma aula mais longa, mas eu preciso muito que vocês tenham o domínio das técnicas de introdução para entrarmos aqui. Já vimos na primeira aula a parte de tipologia textual, nessa segunda aula vimos a parte de introdução dissertativa e na próxima aula nós fecharemos o estudo de redação com desenvolvimento, conclusão, tema e título e erros comuns. Tudo bem? Então é isso aí, gente. Um grande abraço para vocês e sucesso!